Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo, a todos os telespectadores da TV Raízes de Palmares. Eu sou Charles Williams, sou membro da Primeira Igreja Batista do Alvorada, na cidade de Escada. Com muito prazer estou aqui, grato a Deus por mais uma oportunidade. Muito feliz nesse início de projeto. Esse é o nosso 4º programa e agradecer a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Estamos juntos. No programa de hoje vamos trazer um tema bastante polêmico: criação versus evolução, quem tem a razão? Criação versus evolução, quem tem a razão? Esse é o tema do nosso programa, um programa abençoado por Deus. E antes de tudo, eu quero orar a Deus em agradecimento por esta oportunidade. Pedir a você de casa que ore conosco, fazendo esse momento aqui de reflexão e agradecimento ao nosso bom Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa noite maravilhosa a qual o Senhor preparou para nós, após mais um dia em que nos despertasse pela manhã. Tu és o dono da vida, soprasse em nossas narinas o fôlego de vida. Antes de respirarmos, foi Tu que soprastes em nós o fôlego de vida. Obrigado, Deus, por este dom, por nos ter agraciado. Obrigado por tantas dádivas que o Senhor tem nos dado, que uma noite inteira, madrugada dentro, seria pouco só para agradecer as benevolências que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado por este programa, Senhor, por este programa que está crescendo a cada dia o número de telespectadores, pessoas que estão assistindo, as pessoas nas ruas que comentam, que assistiram, que viram o programa. Toda a glória é para Ti, Senhor, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu não quero glória nenhuma para mim, mas como homem é uma satisfação pessoal imensa, Deus. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. No nome de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amados. Sejam bem-vindos a mais um programa Deus de Vitórias, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas, aqui na TV Raízes de Palmares. Muito grato mais uma vez a você. Estamos juntos. Nosso tema de hoje é criação versus evolução, quem tem a razão? Evolução versus criação, quem tem a razão?
tema bastante polêmico. Eu sei que 1 hora de programa é muito pouco tempo para falarmos sobre esses dois postulados, sobre essas duas visões tão diferentes. Então, 1 hora é muito pouco tempo para abordar um assunto tão polêmico e tão extenso. Então, que critério nós fizemos? Adotamos apenas alguns tópicos, aquilo em que eu achei principal para o nosso embate. Já temos algumas experiências por formação acadêmica, de faculdade, e curso de História, e leitor da Bíblia, por misericórdia de Deus. Participei já de alguns debates sobre esse tema, evolução versus criação, do outro lado, com pessoas ateístas. Nós temos uma máxima que dizemos, sempre antes de começarmos qualquer tipo de embate, qualquer tipo de debate, ou no caso aqui, uma explanação dos dois postulados, eu sempre trago a máxima: para quem crer, nenhuma explicação é necessária, é fé. Mas, para aqueles que não creem, nenhuma explicação é convincente. Então, nós respeitamos as opiniões contrárias às nossas, as divergências, seja em qualquer campo de ideia, aqui no caso, as diferenças teológicas. Nós vamos ver aqui umas questões teológicas e científicas, lembrando que são lados totalmente opostos, não tem um concílio entre religião e ciência. Não tem como, nós vamos ver, porque são pontos de vista totalmente opostos. Mas poucas pessoas sabem que nós evangélicos é que defendemos com sangue essa liberdade de expressão, essa liberdade religiosa, que é chamada de Estado laico. O Estado, ele não tem uma religião, existe uma laicidade do Estado, uma liberdade de cada um professar sua fé como queira, porque houve um período da história em que isso não era possível, mas nós com sangue ali defendemos essa liberdade, inclusive do ateísta confessar que não tem fé em nada. Nós, cristãos, em parte evangélicos, acreditamos que a prestação de contas ela é individual, a salvação ela é individual. Um dia nós estaremos face a face com Deus para prestarmos contas do que fazemos aqui. O que fazemos aqui vai definir nossa vida eterna, baseado aqui no nosso livro de regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Amém, amados irmãos? Mas vamos começar aqui. Falando um pouco mais sobre esse processo. O que é ciência? Primeiro, nós temos que ter uma definição do que é ciência. Não há um conceito único sobre ciência. Entre os próprios cientistas, não há um consenso, não é consensual a questão de uma definição ou alguma coisa que defina o que é ciência em palavras. Então não há um consenso no meio científico entre eles, mas o que é mais aceito no meio científico é a definição que eu vou ler aqui sobre ciência, para entendermos o que é ciência, como a ciência aplica suas leis e teorias, como eles chegam a essa conclusão, para daí nós de fato entrarmos no embate da questão, que é justamente o criacionista versus o evolucionista, os dois postulados. Pois bem, amados, uma definição de ciência é o seguinte: ciência, ela é um ramo de estudos ligados a um corpo de verdades, apresentados com fatos, classificados sistematicamente, mais ou menos ligados, e apresentados sob leis gerais, que incluem métodos que possibilitam a descoberta de novas verdades dentro do mesmo domínio. Então, isso é uma definição de ciência dentro do meio científico que é mais aceito, podemos assim dizer. Mas quais os métodos que a ciência usa?
como ela se utiliza de métodos para chegar aos seus processos, tanto de conclusões, quanto de leis, quanto de teoria. Como funciona esses processos? Quais os métodos usados pela ciência? É muito importante entendermos tudo isso para depois, como chegarmos de fato nas questões científicas e nas questões da Bíblia, as questões que nós chamamos de teologia. Lembrando, para quem não conhece, teologia vem de theos, Deus, e logia, o estudo, seria o estudo sobre Deus ou o estudo da palavra de Deus. Seria a abreviação, para quem não conhece a expressão do termo teologia. Mas aí, o que é que a ciência usa como parâmetro, como é que ela funciona, como é que ela faz para ter as suas leis, as suas teorias? Pois bem, a ciência usa observação, ela usa experimentação, a ciência também usa a formulação de hipóteses, ela também usa a previsibilidade e o controle. Então, ela usa esses elementos aqui para chegar às suas conclusões. É observação, experimentação, formulação de hipóteses. A ciência também usa previsibilidade e controle. Porém, uma coisa muito importante. Eu tinha um professor de faculdade que ele dizia OI. Né? O que é OI? OI, observação importante. Uma observação importante é que 2 pontos são os pilares da ciência: observação e experimento. Sem esses 2 pilares não há ciência. Ela tem que passar pelo campo da observação e pelo campo do experimento. Sem esses 2 pilares não existe ciência. E qual é a diferença entre lei e teoria? Porque eu assisti bastantes vídeos, inclusive tem um vídeo nas redes sociais muito bom, o criacionista versus evolucionista, do pastor Silas Malafaia. Ele pegou muito material muito bom, pegou de vários cientistas que defendem o ato criacionista, mas o pastor Silas, ele cometeu alguns erros, e aqui a gente vai ter o cuidado para não cometer os mesmos erros que o pastor Silas Malafaia cometeu. Por exemplo, ele falou que lei e teorias são 2 coisas totalmente diferentes. Em tese seria assim, que as leis são definitivas e as teorias são mudadas por conta da teoria da evolução, o que é justamente o oposto. Nada de fato é definitivo na ciência. Tudo pode mudar, inclusive as leis, desde que ela seja provada que aquela lei, uma nova lei, seja criada, então aquela lei passa a não existir mais, ela não existe um decreto absoluto. Quanto à questão da palavra, a Bíblia, nós acreditamos na Bíblia como decreto absoluto. Aí há já a primeira divergência, né? O campo da teologia, para aqueles que têm a Bíblia como seu livro de regra, de fé e prática, aqui está a infalível palavra de Deus. Nós vimos aqui no nosso primeiro programa, podemos acreditar de fato na Bíblia como as verdades de Deus, e nós mostramos fatos históricos, achados arqueológicos, como o arquivo do Mar Morto, né, que comprova a veracidade da Bíblia, entre outras e outras coisas. Usamos algumas questões da ciência também. Eu trouxe até aqui naquela ocasião, no programa de estreia, o meu amado irmão em Cristo, amigo Gilberto Lins, e aí nós debatemos sobre a veracidade da Bíblia. E muitas coisas aqui também é fé. Nós vamos ver aqui que não se submete, Deus não se submete a leis humanas, Deus não se submete a experiências de laboratórios para se provar ou não que Deus existe. Deus não iria se submeter a leis que Ele mesmo criou. Então aqui há uma diferença. Após esse embate, essa questão de colocarmos os 2 postulados e mostrarmos a você aí de casa que todas as leis mais bem provadas do universo, ou entre as mais provadas do universo, a quais nós escolhemos aqui, quatro leis tendenciam para o criacionismo,
não vamos provar que Deus existe ou não, mas vamos mostrar porque a nossa fé ela é embasada. Não é uma fé apenas por ter fé, sem querer criticar quem tem fé apenas por ter fé. Mas nossa fé ela é embasada. Mas vamos continuar aqui. Qual é a diferença entre lei e teoria? A lei ela tem como regra, como base, algum fenômeno confrontado e validado. Aí é lei, por exemplo, a lei de Newton, né? Isaac Newton, a lei da gravidade, né? Quando caiu a maçã na cabeça dele, ali ele fez testar a lei da gravidade. A gente até brinca de tudo que sobe e desce, né? Essa força de atração para o centro da Terra, força gravitacional, a gravidade, entre outras, primeira e segunda lei de Newton, um homem que ajudou muito a ciência, com várias experiências, mas foi criada a lei de Newton. Mas e o que é teoria? Por que teoria da evolução? Aí vem teoria. Teoria foi testada, devemos dizer, diversas vezes, com fatos e lei. Ela pode ser derrubada. Digamos assim, que ela pode ser derrubada mais facilmente do que uma lei. Mas, como nós falamos, em ciência nada é definitivo. Tudo pode se mudar. Eu vou só abrir aqui um parêntese, porque a biogênese acreditava-se antes que carne estragada, colocada em algum local, poderia virar ratos. Imagina. Então se acreditava na biogênese, a ciência se acreditou nisso por muito tempo. Mas depois, com a lei da biogênese, que nós vamos ver, colocando os dois postulados e vendo que a lei da biogênese tendencia para o criacionismo, aí foi derrubada a visão da abiogênese. Bem, falamos sobre aqui a lei, teoria, a diferença, o que é ciência e o que dizem os criacionistas, que é o oposto do evolucionista. O que dizem os criacionistas? Vamos lá? Diz que o Deus criou todas as coisas num determinado tempo. Todas as coisas foram criadas completas, perfeitas e acabadas. Que um Deus todo-poderoso, antes de todo o universo já existir, ele já existia. Como nós sabemos que Deus criou todas as coisas, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, onipotente é que tem todo o poder, onisciente é que sabe de todas as coisas, onisciente e onipresente é que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como pode? Como sabemos disso? Através da Bíblia. A revelação de Deus para conosco. Porém, vamos já partir para o embate, partir para o confronto dos dois postulados. Para a ciência, lembrando, sem visualização e sem experimento não existe ciência. Portanto, ninguém estava lá quando Deus fez todas as coisas. Não há uma visualização do ato criacionista de Deus. Não há um experimento nenhum que comprove isso. Como falamos, para os que creem é fé. E aí? Como fica essa questão? A Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, diz, a partir do versículo 1, que Deus criou todas as coisas. No princípio, existia apenas... a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a sombra das águas, e daí em diante Deus vai fazendo todas as coisas, né? No primeiro, segundo dia, teve um tempo determinado para a construção de todas as coisas, conforme Deus quis, com o poder da sua palavra. Apenas com a palavra se fez todas as coisas, mas não serve de parâmetro para a ciência. Agora, como é a teoria do evolucionismo? O evolucionismo diz o seguinte, que o Big Bang, uma grande explosão, surgiu a vida.
E através do processo de evolução, um processo evolutivo e de mutações entre espécies, chegaram a organismo tão complexo quanto o nosso e quanto todo o universo. Porém, ninguém estava lá também quando houve a explosão. Não foi feito nenhum experimento para mostrar que de fato houve a explosão. Então, ela é uma teoria, porque nunca foi de fato provada para se ser uma lei. Nós vimos a definição. Porém, nós vamos agora, como nós vamos sair dessa situação? Poxa, você está dizendo que ninguém estava lá, a base para a ciência é visualização e experimento, ninguém estava lá quando Deus construiu todas as coisas e fez todas as coisas com o poder da palavra. Se também ninguém estava lá quando houve o grande Big Bang, a explosão e surgiram todas as coisas. Nós vamos levar para o campo da ciência, o negócio vai ficar melhor, né? No campo deles mesmo, escolhemos 4 leis, uma das 4 leis mais bem provadas do universo, para mostrar que tudo que tendencia para o criacionismo. Vamos no campo científico com o embate e também no campo teológico. Vamos ver essa questão agora. Fica conosco, não sai daí. Bem, a primeira lei, que é uma das leis mais bem provadas da ciência de todo o universo, como nós falamos, é a lei da biogênese. Nós falamos antes da abiogênese e vimos que não tem fundamento nenhum, não existe do nada surgir vida, né, de um ser morto. Pois bem, biogênese, vamos definir a palavra bio, é vida. Por exemplo, biologia, vida, logia, estudo, seria o estudo da vida, a biologia. A biogênese é bio, vida, gênesis, criação. Então a biogênese é a criação da vida, trocando em ruídos. O que é que diz a biogênese? Diz que problemas técnicos acontecem ao vivo. Se a biogênese diz que só vida pode originar vida, que não existe um ser inanimado produzir um ser inanimado, que não existe um ser morto produzir um ser vivo. Não tem como. Essa é uma das leis mais bem provadas do universo. Vou repetir, não existe um ser morto produzir um ser vivo. Inclusive, num dos nossos debates, o qual eu estava falando antes, que participei com um ateísta entre alunos, um aluno fez uma pergunta muito interessante, dizendo o seguinte: uma pessoa morre, mas o seu sêmen é coletado. Ele não morreu? Diz que sim, de fato, o doador morreu, mas o material coletado, ele não morreu. Porque, de fato, se morrer o sêmen, o espermatozoide, não haveria vida. Não tem como um ser morto produzir um ser vivo. Essa é uma das leis mais bem provadas do universo. Pensa direitinho, qual o ser morto que produz um ser vivo? A semente, mesmo ela em estado de germinar, ela não está em estado de putrefação total, porque senão ela...
problemas técnicos. Estamos de volta, deu um probleminha aqui na pilha e falhou o som. Então vamos repetir aqui. Se a biogênese, e nós vimos que bio, vida, gênesis de criação, de origem da vida, ela diz que só vida pode originar vida, que não existe um ser inanimado. Isso é, um ser que não tem vida própria como um objeto, ou um ser inorgânico, um ser morto, produzir ser vivo. Então não existe um ser inorgânico produzir um ser orgânico. Não existe um ser inanimado produzir um ser inanimado. Não tem como. Essa é uma das leis mais bem provadas do universo, a biogênese. Só vida pode originar vida. Não existe um ser morto produzir um ser vivo. Não existe um ser inanimado produzir um ser inanimado. Não existe um ser inorgânico produzir um ser orgânico. É uma das leis mais bem provadas do universo. Vamos colocar os dois postulados aqui para ver para onde tendencia, se para os evolucionistas ou para os criacionistas. A lei da biogênese. O que é que diz a evolução? Vamos lá. A evolução diz que matéria inorgânica e inanimada pode gerar vida. Inclusive o Big Bang, que do nada surgiu vida. Do nada, houve uma grande explosão, surgiram organismos vivos que num processo evolutivo chegou até nós, organismos tão complexos e todo o universo também. Agora vamos colocar o postulado criacionista. Um Deus todo-poderoso, um ser vivo, criou todas as coisas. Você acha que a biogênese ela tendencia mais para o evolucionista ou o criacionista? Aonde se encaixa mais? Uma das leis mais bem provadas do universo, biogênese. Só vida pode originar vida. Não existe um ser inanimado produzir um ser inanimado. Não existe um ser inorgânico produzir um ser orgânico. E a teoria da evolução fala justamente que seres inorgânicos e inanimados podem produzir vida. Enquanto existir a lei da biogênese, o processo de evolução é totalmente contraditório quanto à lei da biogênese no próprio campo da ciência. Então, um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, cria seres vivos. Está em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tem mais. É cada qual a sua espécie. É assim que está na Bíblia ou não? Deus criou uma ordem cromossômica de macho e fêmea. E cada qual a sua espécie. Não existe uma mutação entre espécies de conseguir dar origem a outra espécie e eles perpetuarem com outras espécies e assim sucessivamente. A gente brinca dizendo que não existe papagaio com cachorro dar um papa-cachorro. Não tem como, né? Não há esse cruzamento entre espécies. Não tem como. Então a lei da biogênese casa perfeito com um Deus vivo que criou todas as coisas através do poder da sua palavra. A segunda lei que nós vamos ver essa noite é a primeira lei da termodinâmica. É chamada da lei da conservação da energia. Vamos para a definição dessa lei? Estamos dentro do campo científico, que o negócio fica mais gostoso, né? Dentro do campo científico, mostrar que tudo tendencia para o criacionismo. O que é que diz a lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia. O que é que diz essa lei? Vamos ver a definição? Ela diz o seguinte, que toda energia no universo, ela foi criada, não pode ser criada nem destruída, na verdade. Ela tem uma quantidade
exata de energia. Ela não pode ser criada e nem destruída. Ela pode ser transformada, inclusive ser transformada em massa. Então, a energia no universo que existe é suficiente. Ela pode apenas ser transformada, ela não pode ser destruída e não pode ser criada. É a lei da termodinâmica, a primeira lei, a lei da conservação de energia. Fantástica, essa lei rege muitas outras leis. O que é que diz os evolucionistas e o que é que diz os criacionistas? Vamos colocar os dois postulados nessa primeira lei da termodinâmica para ver quem tem mais tendência. A evolução diz que a energia ainda está em expansão no universo, não é do nada, explosão, Big Bang, surgir vida e está num processo evolutivo. Então a energia está numa escala evolutiva, de evolução. Inclusive eles dizem que o processo evolutivo é tão lento que está acontecendo agora e nós não estamos vendo porque são bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ora, se a lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, diz que a energia é suficiente, ela não pode ser produzida nem destruída, como é que ela está num processo evolutivo? Contraditório. Vamos para o postulado criacionista. Vamos lá. Diz que Deus fez todas as coisas perfeitas e acabadas. Deus fez todas as coisas, a quantidade de energia correta no universo, casa perfeito com o criacionismo. Não tem como sair, irmãos. É contraditório a próprio sistema evolucionista. Nós estamos indo para toda a natureza. A Bíblia diz que toda a natureza testifica a existência de Deus. Mas como falamos, para a ciência, a Bíblia não é um parâmetro científico. Eu quero ler só um texto aqui, de 1 Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 20, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo 20. Eu vou ler os versículos 20 e 21. Você que tem uma Bíblia em casa e quer nos acompanhar na leitura, vê o que é que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder quanto na sua divindade, se entenderam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram-lhe glórias, nem deram graças, é a minha tradução diz. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Toda a natureza testifica a existência de Deus. E tais homens que negam essa existência são indesculpáveis. Toda a natureza evidencia a existência de Deus. Está aí. A gente fica tão maravilhado quando vamos no mar e vendo aquela obra fantástica de Deus, né? Aquela quantidade de água enorme, o vai e vem das ondas, aquele sincronismo perfeito. Como torna tudo salgado, como é que pode? A água doce que deságua no mar, ela torna salgada. Essas coisas que Deus faz, aquele mar, aquela coisa maravilhosa, aquela obra de só um Deus poderoso pode fazer através do poder da sua palavra. Mas, infelizmente, tais homens indesculpáveis estão presos no seu próprio egoísmo. Ele diz o seguinte: eu quero falar antes de um Hopkins, que é um cientista muito conhecido. Ele tem uma doença degenerativa, até tem um filme aí,
eu esqueci o nome do filme, rapaz. É o início de tudo, não. Enfim, é um filme bastante conhecido. E o Hopkins, ele está numa cadeira, né? Ele está na doença degenerativa. Mas ele disse uma certa vez, numa conferência para cientistas, que a religião era o homem com medo da escuridão. E um cristão, também matemático, filósofo, respondeu a ele dizendo o seguinte, que o ateísmo era o homem com medo da luz. Teve uma resposta brilhante. Nós sabemos que a luz é Cristo. Tem alguma pergunta aqui, Serginho? Thomas, amigo Thomas, graça e paz, meu irmão. Você sempre fazendo perguntas aí. Muito obrigado, amigo Thomas. O amigo Thomas é da cidade de Escada. Ele congrega na PIB, a primeira igreja batista do Alvorada, na cidade de Escada. Ele e sua esposa Lucélia congregam lá. Ele sempre me faz essas perguntas. A teoria do Big Bang surgiu de um homem chamado Charles Darwin, né? Ele escreveu um livro chamado a Evolução das Espécies, e daí ele deu origem a essa teoria de uma explosão e de mutações genéticas, de processo evolutivo, se chegou a seres tão complexos como nós e todo o universo. Eu ia chegar lá mais na frente, mas foi bom, Thomas, a tua pergunta. Obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus, Thomas. O inventor disso tudo é Charles Darwin, um xará meu, um Charles, né? Charles Darwin. Dizem que quando ele morreu, amigo Thomas, ele estava numa cama, no leito, ele foi cuidado. Isso não se sabe de fato, mas eu acho muito curioso e achei pertinente de falar agora. Ele foi cuidado por uma mulher cristã, que cuidou dele, acamado, e dizem que ele falou que eu era muito jovem quando escrevi aquelas coisas, não tem embasamento, mas isso aí são só especulações. Como ela falou isso, ele estava em leito de morte, dizem que foi só especulações, que não foi verdade. Seja como for, o Charles Darwin criou essa teoria da evolução, ou a teoria evolucionistas. Eles são chamados de darwinistas ou evolucionistas, que acreditam nessa teoria. Muito obrigado, amado amigo Thomas. Mas continuamos aqui. Nós vimos que a lei da biogênese, que só vida pode originar vida, que não existe um ser inanimado, produzir um ser inanimado, quer dizer, um ser totalmente sem vida, como um objeto, por exemplo, produzir vida, ou um ser inorgânico, um ser totalmente morto, produzir um ser orgânico, um ser vivo, um ser inanimado, produzir um ser inanimado. Não tem como. A biogênese, é claro, é uma das leis mais bem provadas do universo, e é cada qual sua espécie. Nós vimos que isso aqui tendencia para o criacionismo, porque a visão darwinista ela é contraditória com essa lei da biogênese. Vimos nessa segunda lei que nós vimos à noite, a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, que esta lei diz que a lei... A energia, a quantidade de energia no universo é a mesma, ela não pode ser criada nem destruída, ela é sempre a mesma quantidade, ela pode sofrer mutações, ela pode mudar a forma, inclusive se transformar em massa, mas ela é a mesma quantidade de energia. Aí quando botamos os dois postulados, eles dizem que a matéria está num processo de energia, num processo evolutivo, ela está crescendo. Então se ela é a mesma quantidade, como é que ela está em evolução? Mas quando a gente põe o postulado criacionista aí em cima, que diz assim, Deus criou todas as coisas perfeitas e acabadas, a quantidade de energia foi suficiente, casa com o criacionismo, a nossa segunda lei da noite. Nós vamos ver aí 4 leis, vamos passar para a terceira lei, ainda dá tempo, né? Que hora é essa, Serginho? No teu relógio aí, Serginho? 8h44? Deu uma esticada aqui, 8h44, né? A gente vai para o comercial e voltamos para nossas outras 2 leis. Não sai daí, hein? Nós voltamos já, em nome de Jesus. Amém. Seara apresenta
O presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor com a melhor qualidade, você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara, a qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Graça e paz, estamos de volta com o nosso programa Deus de Vitórias, o segundo bloco, a segunda parte do programa. Vamos continuar com a terceira lei da noite, que é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é muito interessante, amados. Ela diz o seguinte, que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. O universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. O que é que diz os dois postulados para ver quem tem mais tendência, em quem devemos acreditar? Olha o que é que diz a evolução. O universo caminha em níveis desorganizados para níveis organizados. Do nada vai surgindo vida, vai tendo todo o progresso, o universo vai sendo criado de desorganização para o nível organizado, totalmente oposto à segunda lei da termodinâmica. Agora, vamos colocar o criacionismo. Novamente, Deus fez todas as coisas perfeitas e agradáveis. Todas as coisas perfeitas e acabadas. Quando entrou o pecado no mundo, tudo desarrumou. Todo o universo pós-pecado caminha para níveis organizados que Deus fez perfeito para desorganizado. Casa com a lei, segunda lei da termodinâmica. O universo ele caminha realmente de níveis organizados para níveis desorganizados. Todo o universo. A Bíblia diz que a natureza geme as consequências do homem. Eu estava falando até um dia desses, as pessoas culpam Deus por conta das enchentes nas cidades. Aí eu fico pensando, os homens constroem as casas praticamente dentro das cidades, destrói camada de ozônio, superaquece a terra, aí uma chuva de 3 meses, chove de 3 dias, aí inunda as cidades e Deus é culpado. Aí cria maremotos, terremotos, aí o mundo produz alimento suficiente para todos os alimentares, mas a ganância do homem faz com que países passem fome. Aí Deus é culpado. Né? É engraçado isso. As pessoas não têm muita noção das coisas. Né? Querem culpar Deus por conta... A Bíblia diz que Deus entregou o homem às suas paixões. Né? O homem não ama o próximo. Está aqui os ensinamentos, mas não seguem. E continuando. A lei da causa e efeito é a nossa quarta lei e nós já estamos acelerando por conta do tempo. Nós falamos aqui que pegaremos apenas alguns tópicos porque é muito extenso. E pegamos 4 leis, uma das 4 leis mais bem provadas do universo para mostrar que tudo tendencia para o criacionismo. Você pode até não acreditar que está em casa, mas está pensando direitinho, né? E depois a gente vai entender por que os livros de história são tão tendenciosos a darem ênfase a... Você pega um livro de história, pega um livro de história do seu filho em casa, você vai folheando, você vai vendo. O ato criacionista vai lá vendo a origem do homem, do macaco, vai vendo aquela espécie, ele vai curvando até chegar ao homem moderno, ereto, várias páginas. Quando chega no criacionismo, 2 linhazinhas, Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas conforme a Bíblia. Pronto, né? Há uma tendência, uma predisposição dos homens, a maioria dos cientistas acredita de forma esmagadora, né? No darwinismo, na origem das espécies, na mutação de espécies, e enfim. Mas a lei da causa e efeito é a nossa quarta lei que nós vamos ver. A Bíblia diz o seguinte, a lei da causa e do efeito, que
o efeito não pode ser maior que a causa. Preste atenção. Essa é um pouco mais complexa, mas não é tão difícil de se entender. O efeito não pode ser maior que a causa. Vamos colocar os dois postulados aí em cima. Não pode ser maior qualitativamente, nem quantitativamente, nem em qualidade, nem em quantidade. Isso é uma observação importante. Vamos colocar os dois postulados. O que é que diz a evolução? Matéria inanimada, como nós vimos e entendemos o que é inanimada, né? Que não tiveram vidas como o nada, como objetos, ou o nada, do Big Bang, a explosão foi do nada, surgiu vidas. Nada pode ser maior do que o efeito. Como é que do nada, inanimado, surge vidas, homens, organismo tão complexo, a causa, o Big Bang, surge o homem e organismo complexo, efeito maior que a causa. É o contrário da causa e efeito. Vamos colocar o postulado criacionista. Um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. A causa e o efeito nós menor que a causa. O efeito não pode ser maior que a causa, mas o homem, tudo que é criado é menor que Deus, porque Deus é a causa e nós o efeito. Que coisa maravilhosa, né? Não pode a causa ser maior que o efeito. Aliás, não pode o efeito ser maior que a causa. A causa tem que ser maior que o efeito qualitativamente e quantitativamente. Então, a teoria da evolução está perdendo aí já 4-0, né? Uns 4-0 aí, nessas 4 leis aqui a qual escolhemos, vemos que tudo tendencia para o criacionismo. Eu queria fazer só umas observações importantes aqui. Como o amigo Thomas perguntou, o livro A Origem das Espécies, escrita por Charles Darwin, ele disse o seguinte, que os fósseis iriam comprovar que hoje viu o processo de evolução. Existem essas lacunas, até hoje nunca se provou. Ou teoria da evolução. Mas bora lá. O que são fósseis? São plantas, são restos de animais fossilizados, que são sedimentados e viram rocha num processo de milhares e milhares de anos. Aí tem a questão do carbono, para descobrir como é uma questão mais detalhada para explicar, mas basicamente, trocando aqui em miúdos para explicar o que é sedimentos, é isso aí. E Charles Darwin disse que esses achados arqueológicos desses sedimentos iria mostrar que houve um processo de evolução que foi justamente o contrário. Por exemplo, não existe a mutação do protozoário para o metazoário invertebrado. Não existe o achado arqueológico ou os achados fósseis do invertebrado para o vertebrado, do sem ossos para com ossos, traduzindo. Não existe, por exemplo, o do peixe para o anfíbio, do anfíbio para o réptil, do réptil para o mamífero. Não existe esse processo evolutivo para chegar até no mamífero, nos primatas, até chegar no homem moderno, nada disso. Então Charles Darwin diz que isso iria comprovar que houve processo de evolução. Nunca acharam esses achados para que comprovasse esse processo evolutivo. Outra falha deles, eu vou dizer aqui, algumas farsas que o homem tenta desesperadamente mostrar que houve o processo de evolução. Eu vou dizer algumas farsas aqui, e essa é uma área que eu conheço um pouquinho. O homem de Neandertal, esse foi o primeiro símion, que é chamado o primeiro primata. O primeiro primata, o homem de Simeon, que é chamado homem de Neandertal, nada mais era do que um homem que sofria de raquitismo. Ele tinha uma doença rara, raquítico. E aí esse homem, por muito tempo, nem o Spielberg tem a mente criativa como um desses cientistas, né? A gente não quer debochar de ninguém, mas é interessante como eles fazem aqueles desenhos, né, do homem. E inclusive, até na faculdade uma vez, eu estava falando com o professor, não existe um embasamento, e o senhor sabe disso,
embasamento científico para comprovar que ache meu esqueleto daqui a milhares de anos e dizer que eu tinha um rosto assim, porque fazer aquela caricatura do macaco é pura criatividade científica. Mas bem, vamos lá, vamos continuando. O homem de Cro-Magnon, esse é muito interessante. Quem foi o homem de Cro-Magnon? Esse homem de Cro-Magnon, ele tinha uma estrutura mais forte, mais desenvolvida que o homem moderno. Ora, se era um processo evolutivo, era para ir achando os homens no processo evolutivo, mas de forma abrupta acha-se um homem mais evoluído que o homem moderno. Então, a teoria da evolução vai para baixo. Eu queria falar de outro homem, o homem de Pital. Esse é interessante, hein? Esse, durante quase 40 anos, ficou entre os maiores achados arqueológicos da arqueologia. Foi dito aí como entre os três maiores. Só que em 1953, com o advento tecnológico, com a tecnologia, novas formas de se avaliar o material, se descobriu que esse homem de Pital colocaram ossos de macaco no homem, né? Veja só, envelheceram esses ossos em laboratório para tentar maquiar ali, isso em 1953 aproximadamente, que descobriram que era uma farsa. Mas passou quase 40 anos como um dos três maiores achados arqueológicos e era uma farsa brutal. Tem outra farsa aqui, né? Um cientista americano, aliás, antes desse eu quero falar do o homem do Ramapithecus. Ramapithecus é o nome do senhor aqui. Ele foi achado e depois, com o advento tecnológico, também descobriu que ele tinha uma mandíbula inferior de macaco e colocaram alguns dentes humanos, limaram o dente dele e envelheceram no laboratório. Então esse senhor aqui de Ramapithecus também era uma farsa e foi durante muito tempo também aceito como uma verdade absoluta. Várias tentativas de farsas de querer mostrar que o homem veio do macaco, né? Um cientista americano chamado Osborne, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, ele achou um dente. Aqui está o elo perdido. Aqui tinha na época um político americano que queria que o estudo da evolucionista fosse aplicado nas escolas americanas, deu muita ênfase, revistas científicas da época deram notícias, foi muito auê, muito barulho que fizeram em cima disso, mas aí descobriram que era um dente de um porco, um javali, uma espécie já extinta, para vocês terem ideia de quantas farsas existem aí nesse meio, né? Eu quero falar também de uma coisa interessante, um projeto chamado Genoma, que 18 países no mundo participaram, inclusive o Brasil. E cada país do mundo tinha vários cientistas trabalhando nesse código Genoma. E esses cientistas afirmaram que, olha bem, todos os seres são descendentes de um só, porque a evolução diz que o homem é a origem de um primata da África, outro primata da Europa, outro primata da América Central. Cada região teria o seu primata, mas o código genético do genoma diz que todos originaram de um só, e da África Central, lá onde provavelmente foi o Gênesis. E aí, como é que fica evolucionistas? Tem mais. Eu queria falar algumas coisas porque eles usam muito a casualidade, foi o casual, foi uma obra do acaso. A Terra está na distância certa. A Terra está na distância certa do Sol. Se ela estivesse tão perto quanto Mercúrio, Vênus e outros planetas mais perto do Sol, não haveria vida. E se estivesse muito distante também, como outros planetas, quero dizer países, planetas, também não teria vida. Mas ela está no lugar certo. Você sabia
que a Terra ela gira em torno do seu eixo 24 horas. Se ela atrasasse ou adiantasse 1/10 de segundos, os dias poderiam ser tão quentes e as noites tão longas que não teria vida. Né? O dia seria tão quente que não teria vida animal e vegetal. E o que sobrevivesse à noite com gelo iria matar com um choque térmico. Não teria vida. 1/10 na rotação, mas isso é por acaso. É tudo obra do acaso. Você sabia que a Terra ela é envolvida por uma camada de espessura chamada de atmosfera, que ela protege a Terra de uma chuva de meteoros. Todo dia a Terra é bombardeada por milhões de meteoros, mas eles não penetram a camada da Terra atmosférica. Mas isso é obra do acaso. Não foi Deus, foi o acaso que fez tudo isso. Todo dia seria uma chuva tão grande de meteoros que não teria vida. Eles iam cair numa velocidade. Você sabe qual é a velocidade de um meteoro, viagem média? 45 quilômetros por segundo. A gente faz quilômetros por hora, né? Um carro viaja a 150 quilômetros por hora. É uma velocidade estúpida, né? Muito grande, né? 200, 250. Imagina 45 quilômetros por segundo. Você calcula que uma hora vai ter 3.600 segundos. Calcula 45 vezes 3.600 para você ver a média da velocidade de um meteoro desse. Iria se chocar com a Terra. Mas a espessura da camada da Terra, ela é exata para suportar essa chuva de meteoros que não caia na Terra. Mas não, isso aí é obra do acaso. Não foi o acaso que fez todas as coisas, não foi Deus. Tem outra coisa aqui que eu queria falar. A Lua, ela está a 384 mil quilômetros da Terra. Se ela tivesse, por exemplo, a 84 mil quilômetros da Terra, a Lua, todo dia, durante 2 vezes no dia, a Terra inteira seria inundada pela maré. Não teria vida na Terra. Mas foi obra do acaso. Não foi Deus. Não, foi o acaso. Né? E a gente sempre brinca com os ateístas, o evolucionista. Você tem mais fé do que eu, viu? Eu queria só dizer uma coisa, antes de terminar. Você sabia que a velocidade da luz... Chegou um pedido de oração aqui, nós vamos orar. A velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que significa? Que em 1 segundo, a velocidade da luz dá 8 voltas na Terra. Vamos supor que o homem inventasse alguma coisa para viajar nessa velocidade, que é impossível. Mas inventasse algum supersônico, ultra, hiper, super, e conseguisse viajar nessa velocidade. Ele saindo daqui agora, você sabe quanto tempo ele levaria para a estrela mais próxima? 8 anos. 8 anos para chegar na estrela mais próxima daqui. Viajando nessa velocidade. Quer dizer, 1 segundo ela daria 8 voltas na Terra. 8 anos para chegar nessa estrela mais próxima que você vê aqui. Aí a NASA bota um telescópio no espaço, Hubble, né? Aí ele fotografa o universo. E sabe o que se descobre? Que o nosso sistema solar tem bilhões e bilhões de estrelas. E existem bilhões de outros sistemas solares com bilhões de estrelas. Tá entendendo o tamanho de Deus? Se a estrela mais próxima é 8 anos para se chegar lá, imagina as mais distantes, com distâncias infinitas, que o universo é infinito. Tá entendendo o tamanho de Deus? Ou você acha que isso é obra do acaso? Se você acha que isso é obra do acaso, você tem mais fé que eu. Então, que Deus tenha aplicado essa palavra em nossos corações. Eu agradeço muito a vocês que têm prestigiado o nosso programa, que têm nos assistido. Esse é um tema muito interessante, tem muitas outras coisas, podia falar de genética, de tantas outras coisas, mas o tempo é muito curto, a gente vê o quanto é poderoso o nosso Deus para aqueles que creem que Ele existe. Então aqui tem um pedido de oração, Júnior Alves, da Web TV de Água Preta, né? Foi testado hoje com Covid. Júnior Alves, da Web TV de Água Preta. É um parceiro amigo aqui do Serginho. Tem um Web TV lá em Água Preta. Foi detectado aí com Covid. Olha, amigo Júnior Alves,
O Deus ao qual nós servimos, Ele é chamado do médico dos médicos. Ele pode todas as coisas, basta Ele querer. Então nós vamos fazer esse pedido de oração para você, para quem está em casa também, nesse momento tão difícil o qual nós estamos passando, né, de isolamento social, de incertezas. Alguns perderam seus empregos, mas saiba que Deus pode restaurar todas as coisas, basta uma palavra, basta Ele querer, conforme a Bíblia diz. Mas aí nós entendemos porque passamos por isso, por várias questões, né? As questões aí de Deus é difícil de entender, mas é permissão, né? Há muitas coisas aí, Deus não faz o mal, mas permite por conta da maldade do homem, como nós falamos aqui antes, entre algumas coisas que falamos. Então vamos fazer esse pedido de oração, agradecer aqueles que estão nos assistindo, ao pessoal da PIB, a Primeira Igreja Batista do Alvorada, que tem nos prestigiado, o pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho, a sua filha Rebeca Marinho, lembrei de você, Rebeca, não esqueci, ao pessoal da Junta de Missões Batistas, a minha amada irmã Patrícia, a Lucélia Maria, o seu esposo, o Thomas, o qual fez uma pergunta. Deus abençoe, sempre participando aqui conosco. Thomas, muito obrigado. Todos vocês que fazem parte aí, eu tenho aprendido muito com a Junta de Missões Batistas, né? Quanto é difícil o trabalho do missionário no campo de missões, ainda mais com esse tempo de Covid agora, né? É muito árduo o trabalho de ir e pregar a palavra de Jesus, né? A palavra do Senhor. Nesses países, principalmente países fechados, semi-fechados, não é fácil. Agradecer a minha esposa Maria do Carmo Feitosa, na cidade de Escada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ao meu filho Luan, que também está assistindo, a minha sogra, Vandecira Feitosa, os meus pais, os Santos Infância, também na cidade de Escada, moram muito longe de mim, na mesma rua. Ao meu irmão Kleber e a sua esposa Maria, o seu filho Cauã, que tem apenas 1 ano de idade, que Deus abençoe essa criança. Educar nos caminhos do Senhor, né? Amém. Então eu quero agradecer a todos vocês, ao pessoal da Seara Alimentos, tem patrocinado aqui o programa, o Ivo e toda a equipe de vendas. Agradecer a todos vocês. Eu deixei o aviso para o pessoal aqui no grupo da empresa, vamos lá me prestigiar. Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. São tantas pessoas que eu estou agradecendo, meu amigo Gilberto Lins. Hoje eu estava falando com algumas pessoas, olha, assiste lá, vai dar um prestígio aí em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês, né? São tantas pessoas, o Erasmo, né? Do Nobre Supermercado, melhoras para você, ele está enfermo também, melhora, amigo Erasmo. São muitas pessoas, a gente vai lembrando aqui na hora de, olha, fala para mim, manda um alô para mim, é verdade. Mas assim, que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir de oração aqui do amigo Júnior Alves, da Web TV Água Preta, que está passando esse momento de dificuldade. Nós vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este programa, por mais um programa, Deus. Tu sabes das minhas limitações. Eu vou até aqui, Senhor. Aqui é o meu limite. O conversar é contigo, é uma ação do teu Espírito Santo de Deus. Tu fazes como tu queres, a obra é tua. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoa cada telespectador da TV Raízes dos Palmares, aqueles que também vão assistir depois, parcialmente ou integral. Que essa pequena exclamação do teu soberano poder entre no coração de cada um, que entenda, Deus, que és tu o Criador de todas as coisas, Deus, que nós também fomos criados para te adorar. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. O Júnior Alves, que pediu essa oração aqui, que foi detectado com Covid. Deus, tu pode fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou pensarmos. Tamanho é o teu poder, conforme diz a tua palavra, Senhor. Cura, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. A gente vem aqui, Deus, dizer que tu o curaste, Senhor Deus. É para a glória do teu santo nome. Basta tu querer, Senhor. É teu o poder, é teu o poderio, é teu a majestade, é teu a glória, é teu a honra, o louvor. Tudo é para ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Deus. Aqueles que perderam o seu emprego, que o Senhor restitui seus empregos, que não
o Senhor não permite que falte nos lares de cada um dessas pessoas que estão assistindo o pão de cada dia. Mantém o emprego daqueles que estão trabalhando. Livra-os de todos os males, Deus. Oh, Deus, a gente só tem tanta coisa para te pedir, mas também temos a te agradecer, Senhor Deus. Estamos vendo a tua providência no meio desse caos, Senhor. O Senhor permitiu tudo isso para mostrar o quanto somos pequenos, né, Deus? Quanto nós somos carentes de ti. O quanto precisamos de ti. Um vírus destrói todo o sistema econômico, transforma tudo num caos. Ah, Deus, nós te clamamos, Senhor. Cura, tira esse mal do nosso meio, que voltamos a ter o nosso convívio social e venhamos reconhecer que és tu, que és Deus, o Criador de todas as coisas. Assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite de descanso. Amém. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você.